Hoje em dia o anime é mainstream, é uma indústria bilionária, é quase uma identidade cultural global. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo o anime foi visto como algo menor, infantil, barato e descartável. E quase ninguém percebeu o momento exato em que isso mudou. Não foi um estúdio famoso, não foi um diretor específico, não foi nem um anime isolado. Mas foi um dia, 22 de fevereiro de 1981, na estação de Shinjuku, em Tóquio, no Japão. O dia em que o anime deixou de ser apenas entretenimento e passou a ser um movimento cultural. Momento que ficaria conhecido como o dia que o anime mudou. Se você gosta de vídeos que tratam anime como cultura e história, já deixa o like, pois isso ajuda a esse tipo de conteúdo a continuar existindo. Eu sou Mitsuki e venho compreender mais sobre o Woodstock dos animes. Tratava-se de mais uma manhã fria e nublada em Tóquio, no Japão. Era 22 de fevereiro de 1981, num domingo. Ainda assim, uma grande multidão de pessoas havia se formado perto da saída leste da estação Shinjuku. Não era um comício político, uma vez que as manifestações públicas foram proibidas em Shinjuku desde a década de 60. E também não eram pessoas na sua vida diária porque se tratava de um domingo. Bom, então o que era? Bem, era um evento promocional para um filme. O nome dele, Mobile Suit Gundam. Mobile Suit Gundam era uma série de animação de TV patrocinada pela empresa de brinquedos Clover, que pretendia apenas vendê-la como um veículo para vender brinquedos às crianças. Mas logo teria que declarar que essa ideia foi um fracasso. As audiências não eram impressionantes, mal chegando a 5% de quota de audiência, numa época em que 5% não era nada de especial. A Clover decidiu cancelar o programa quando faltava 2 meses para o término do contrato de 52 semanas. Tudo isso ocorreu após acreditarem que o enredo complexo e abertamente político criado pelo diretor inconformista Yoshiyuki Tomino havia alienado o público jovem, o que resultou em vendas de brinquedos abaixo do esperado. Yoshiyuki Tomino de fato inseriu uma grande quantidade de críticas sociopolíticas na sua criação, criando um mundo complexo no qual as motivações dos protagonistas eram tão suspeitas quanto as dos vilões. Um mundo onde não era preto ou branco, e sim tudo cinza. Isso deixaria as crianças para quem o programa era destinado completamente perplexas e confusas. Assim, não levariam elas a comprarem os brinquedos. Então o patrocinador desistiu do projeto e Gundam foi cancelado sem cerimônias. Embora, é claro, tenha concluído a sua história geral em 43 episódios, reduzidos dos 52 originais. Gundam parecia condenado a ser esquecido nos anais da história dos animes. No entanto, quando a série entrou em reprises no verão de 1980, ela renasceu completamente. A empresa Bandai obteve sucesso em julho de 1980, com kits de modelos de 300 ienes, os Gunpla, baseados nas máquinas de guerra do programa. Como diria futuramente Toshio Okada, fundador do estúdio Gainax, não foi realmente Gundam que se tornou um fenômeno social, mas Gunpla. No início da década de 1980 havia fã-clubes de Gundam em escolas e faculdades. Um público comprovadamente mais velho de consumidores de modelos estava a apreciar o programa junto com as crianças que deveriam estar assistindo. Gundam era uma característica da cultura de fantasias nascente. Programas sequenciais logo continuariam sua mistura de drama e tragédia, juntamente com a implacável colocação de produtos mecha. Mas isso tudo não foi do nada. Gundam foi ao ar no auge da evolução do anime, que deixou de ser algo infantil para se tornar um meio de narrativa mais maduro. Um precursor chamado Uchiu Senkan Yamato, conhecido como Patrulha Estelar no Brasil, animou os fãs mais velhos e gerou um ecossistema de revistas de anime mainstream que conectavam os fãs na era da pré-internet. Acontece que Gundam não era realmente impopular. O patrocinador estava apenas a olhar para o público errado. O programa foi um fracasso entre o público do ensino básico. Mas os adolescentes e jovens adultos eram uma história totalmente diferente. Eles adoravam o programa, identificavam-se com os personagens e queriam cada vez mais sobre a obra. Embora Gundam havia falhado para o mercado, ele havia acertado em cheio em uma geração. Aliás, você já viu Gundam? E se você já viu Gundam quando mais velho, qual foi a sensação que ele te passou? Conta aí nos comentários. A Sunrise
O estúdio de animação por trás de Gundam sabia que precisava capitalizar esse ressurgimento. Então, decidiu recortar a série de TV original em 3 filmes de longa-metragem. Tomino, que naturalmente seria o diretor, estava pronto para dar as boas-vindas a essa nova legião de fãs de sua criação. A fim de promover o filme, que estrearia em 3 semanas, foi organizado um evento promocional. O plano era realizar um evento que durasse o dia inteiro, começando pela manhã com uma pré-estreia do filme, seguida de entrevistas com a participação exclusiva de pessoas com ingressos que só poderiam ser ganhos em um sorteio por cartão postal. Em seguida, haveria um evento público que começaria ao meio-dia com um discurso do próprio Tomino. Todos os participantes receberiam um pôster promocional especial. O evento seria chamado de Declaração de um Novo Século do Anime. Quando o avião de Tomino havia chegado de Osaka às 9 da noite, ele se deparou com uma ligação do departamento de publicidade da Shochiku, informando que 300 fãs já estavam acampados do lado de fora do cinema. Tomino não deu muita importância ao assunto. Ele já esperava que os fãs mais dedicados chegassem cedo e ocupou-se com um plano para o dia seguinte, que envolvia subir ao palco após o almoço e fazer sua proclamação do novo século do anime. A equipe promocional estimava que cerca de 5.000 pessoas participariam, principalmente crianças e alguns jovens adultos fãs hardcore. Eles se prepararam para isso imprimindo 10.000 pôsteres. Quando o grande dia chegou, mais pessoas do que esperado compareceram. Homens e mulheres de todas as idades, do ensino básico, secundário e universitário. A multidão já era grande demais para caber no cinema Shochiku e corria o risco de se espalhar pela rua, bloqueando o trânsito perto da estação Shinjuku. Já se passaram 18 anos desde a transmissão de Astro Boy de Osamu Tezuka. Os malucos que acamparam durante a noite em Shinjuku eram crianças naquela época, mas agora estavam à beira da idade adulta. Era hora, pensou Tomino, de o próprio anime crescer e admitir que havia um público adulto. E é claro que ele estaria certo. A era do vídeo estava a apenas alguns anos de distância, e com ela viria a tecnologia para distribuir obras mais maduras diretamente a esses novos consumidores adultos. Os leitores de mangás em idade universitária logo se emocionariam com o Akira de Otomo, e os auto-intitulados otakus se reuniriam nas convenções de ficção científica da década de 1980. Munidos de fitas com seus programas favoritos. O gravador de vídeo, como escreveu mais tarde o historiador Yasuo Nagayama, foi uma invenção equivalente a uma viagem no tempo, permitindo que espectadores entusiastas partilhassem com os outros, pela primeira vez, aquilo que tinham descoberto. Em menos de uma década, alguns desses mesmos fãs tomariam conta da própria indústria do anime. O evento ficou completamente sem cartazes às 10 horas da manhã. Quando o evento da manhã terminou, cerca de 20.000 pessoas se reuniram na estação. A polícia alertou aos organizadores que a multidão havia crescido demais para ser controlada e que eles estavam preparados para encerrar o evento por motivos de segurança. Para Tomino, era de certa forma irônico, pois a vida de um diretor de televisão era muitas vezes precária, preocupando-se apenas com a próxima refeição. Mas ali, do lado de fora de um cinema, para um dos primeiros grandes eventos de anime para adultos, estávamos a ver o verdadeiro poder da televisão, a sua capacidade de atrair um número exponencialmente maior de espectadores. As pessoas da televisão sempre foram excluídas do mundo do cinema. Agora, de repente, ele viu que elas tinham tomado conta dele. Naquele momento, Tomino subiu ao palco mais cedo e gritou no microfone: "Pessoal, acalmem-se! Isto é mais do que um evento. É um Matsuri. Agradeço a paixão que os trouxe aqui hoje. Mas vocês sabem o que acontecerá se alguém se machucar? Eles dirão: são os fãs de anime, apenas um bando de idiotas descontrolados. Precisamos que os adultos se perguntem o que é esse Gundam. Precisamos que eles entendam que os jovens, as pessoas modernas, os adolescentes, estão a pensar seriamente e compreendam isso ao verem o Gundam por si mesmos, mesmo que seja apenas uma vez." No início, Tomino questionou se a multidão o tinha ouvido. Duvidou da eficácia do seu microfone e o seu discurso tinha sido completamente improvisado. Além disso, ele estava a chegar nas casas dos 40 anos, sendo um daqueles adultos contra os quais ele se insurgia.
o que poderia ter feito as suas palavras soarem vazias. Foi quando, de repente, um silêncio tomou conta da multidão. A massa de pessoas, algumas das quais vestidas como as suas personagens favoritas do anime, levantaram-se e voltaram a sua atenção para o criador de sua obra amada, dando um passo para trás e começando a ouvir. A partir desse momento, um desfile de heróis dos bastidores subiu ao palco. Designers, animadores, dubladores. O anime era considerado cultura de lixo pela sociedade em geral. Agora, os seus criadores finalmente podiam desfrutar dos holofotes da adoração e ver os efeitos de seu trabalho na juventude japonesa. O cantor Takashi Yashiki cantou o tema de encerramento do filme, Cross of Sands. E, mais importante ainda, os atores de voz convidaram alguns cosplayers sortudos para subir ao palco e representar algumas das cenas mais famosas do anime. O evento terminaria com o convite de 2 outros cosplayers para o palco. 2 estudantes que já estavam intimamente envolvidos na nova era de anime de Tomino. Acabariam por se tornar o futuro animador de Gundam e o futuro criador de Five Star Stories, Mamoru Nagano, e a futura atriz de voz, Maria Kawamura, que já dublava em várias produções de Tomino, destinada a se tornar a icônica Young Freud de Gunbuster. Ambos chegaram vestidos como personagens de Gundam, Char Aznable e Lala-san. Uma década depois, o casal se casaria, com Tomino e sua esposa servindo como casamenteiros oficiais. Diante de uma multidão de milhares de pessoas, eles fizeram a declaração de um novo século do anime, afirmando: "Nós, aqui reunidos, declaramos o início de uma nova era, um novo século do anime." Depois, recitando toda a declaração. A declaração pode ter sido apressada e confusa, mas ajudou a dispersar a multidão antes que ela bloqueasse o trânsito. Isso dissipou o incidente antes que ele pudesse piorar, mas também garantiu que fosse notado. Como diria Tomino, sem dúvida, às vezes, para que a sociedade saiba que um novo fenômeno cultural está a surgir, não há outra escolha a não ser fazer as coisas da maneira mais difícil. A declaração de um novo século do anime ficou na história como o Woodstock dos animes. Uma grande festa de revelação para o anime de TV e sua cultura circundante, mostrando que não era apenas uma ferramenta para vender brinquedos para crianças, mas para contar histórias que ressoavam com grandes audiências que iam além do público infantil. Que o anime evoluiu para algo mais do que um entretenimento ou meio de comunicação. Foi o momento em que o anime se tornou um estilo de vida. Essa revolução começou no Japão e em pouco tempo espalhou-se pelo resto do mundo. Agora sabemos que a declaração de Shinjuku se revelou profética, pois hoje vivemos realmente num século do anime. Se não acredita em mim, acredite nas palavras de quem viveu na época. Vou estar deixando aí um link na descrição com o relato de um dos participantes do evento, junto, é claro, de um link para a declaração totalmente traduzida para o português. Ademais, se está gostando do vídeo, considere se inscrever-se no canal para receber mais vídeos históricos e culturais como este, pois aqui a gente trata o anime não como hype, e sim como uma história viva. Uma geração depois, um artigo no Asahi Shimbun descreveu o dia 22 de fevereiro de 1981 como o dia em que o anime mudou. Embora um cínico possa questionar até que ponto Tomino e seu grupo estavam a reagir à situação ou a moldá-la conscientemente. O evento Gundam também não foi a última vez em que o controle de multidões ineficazes em uma estreia gerou sua própria cobertura da imprensa. Haveria, por exemplo, um drama semelhante mais tarde naquele ano, no evento de abertura de Sailor Suit e Machine Gun. Tomino não foi a única figura na indústria de anime a notar uma mudança na demografia. Tadao Nagahama, Noboru Ishiguro e Yoshinobu Nishizaki também comentaram sobre o aumento dos fãs em idade escolar na década de 70. Mas o trabalho de Tomino era o mais provável de atrair a nova faixa etária mais velha. Afinal, ele havia sido repetidamente criticado na década de 70 por escrever enredos muito maduros e contundentes em seus programas infantis. E novos fãs fizeram com que ele percebesse que havia um público que o entenderia. A sua hora havia chegado. Embora não demorasse muito para que muitos fãs a quem ele agradava começassem a criar suas próprias obras. Muitas vezes em relação à linha de base que ele ajudou a estabelecer.
Uma delas, na verdade, recebeu um nome que fazia referência irreverente ao seu evento de declaração de um novo século, Shinseiki Evangelion, que é mais conhecido aqui como New Genesis Evangelion. Tomino havia se tornado o autoproclamado profeta de uma nova era, mas a sua nova ordem mundial pertencia aos outros. Se você sente que anime é muito mais do que um mero desenho, e que dá para tratar de conteúdos maduros e impactantes, e principalmente importantes para a sociedade dentro das obras, compartilhe esse vídeo com alguém que pensa a mesma coisa que você. Desde aquele fatídico dia, nada mais foi igual. A indústria mudou, OVAs surgiram, animes mais adultos ganharam espaço, diretores autorais apareceram. Se não fosse ocorrido em Shinjuku, não existiria Akira, Ghost in the Shell, Evangelion, nenhum anime com linguagem madura. O controle saiu das mãos da indústria e passou para os fãs. E para provar isso, na descrição deixei links afiliados de mangás históricos desse período. Você apoia o canal sem pagar nada mais e ainda fortalece essa história enquanto controla moldando essa indústria. Hoje, anime é global, é identidade, é uma indústria. Mas tudo isso começou quando milhares de jovens apareceram em um lugar, sem saber exatamente o porquê. Eles só sabiam que aquilo importava. O dia que o anime mudou não foi um evento promocional qualquer, foi um rito de passagem coletivo. Se esse vídeo te fez enxergar o anime de outra forma, deixa o like, comenta e compartilha. E é claro, também não esquece de se inscrever no canal, porque entender o passado é entender por que essas histórias ainda importam aqui no presente e no futuro.